Pessoal, bom dia. Apesar de eu estar com algumas questões musculares na face, muitas mesmo, muitas, eu vou gravar esse vídeo aqui do sistema endócrino para vocês e das outras coisas que vocês têm dúvida, certo? Então, o nosso corpo precisa de um sistema de controle e regulação que está relacionado realmente com as nossas atividades. Então, nosso nível de atenção, por exemplo, quando dormimos, é diferente do nível de atenção quando estamos precisando fazer uma atividade que precisamos ficar alerta. Então, nós temos esse sistema endócrino que atua junto com o sistema nervoso para garantir a homeostasia daquele organismo. Então, nos seres humanos, nós temos uma fisiologia básica que serve para qualquer adulto, qualquer criança, nós temos a fisiologia que a gente estuda. Então, de um menino de 6 anos, a homeostasia dele é 1. E quando vamos falar, por exemplo, de uma adulta de 54 anos, já é outro sistema. Então, nós vamos ter aqui basicamente dois tipos de glândulas. As glândulas são os órgãos em que os hormônios vão ser produzidos ou liberados. Então, nós temos as glândulas que podem ser unicelulares, como, por exemplo, as células mucosas, que se chamam caliciformes, das vias respiratórias e do trato gastrointestinal. E nós temos também as glândulas multicelulares, que vão ter mais de uma invaginação no tecido epitelial. E nós temos dois tipos de glândulas pluri ou multicelulares, que são as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. O que nós temos como um sistema realmente integrado é o sistema endócrino, que ele vai atuar com hormônios, que são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas, que vão atuar como sinalizadores químicos. Então, tudo isso está relacionado com afinidades que vão estar relacionadas aos receptores espalhados no corpo. Então, por exemplo, a aldosterona não tem afinidade com o ovário, porque a aldosterona não se liga aos receptores específicos do ovário. Então, os hormônios ele têm essa característica de serem altamente específicos para a sua função. Então, diferentemente do sistema exócrino, o hormônio ele vai ter uma ação que vai ser desenvolvida quando ele vai ser lançado através da corrente sanguínea. Então, ele vai fazer um percurso, a célula que segregou, que liberou, vai fazer um percurso pelo vaso sanguíneo, ele vai se ligar a receptores específicos da função que ele tem que fazer. Então, esses são os hormônios circulantes, que eles estão na corrente sanguínea. Nós temos também algumas definições que são os hormônios parácrinos, que atuam em células adjacentes, que eles atuam no mesmo local, por exemplo, a adrenal. Na adrenal a gente tem hormônios que vão atuar em células próximas ao que liberou. E os autócrinos atuam nas mesmas células que os produzem. Enfim, nós temos aqui outro tipo de célula, outro tipo de classificações dessas glândulas, que são as glândulas exócrinas, para título de curiosidade. Então, as células endócrinas, elas vão eliminar suas secreções juntamente com as células. Então, caso não tenha ficado muito claro, as células próprias da glândula, elas vão se desintegrar e elas vão estar junto com o produto que quer ser atingido. Então, por exemplo, as glândulas sebáceas produzem sebo, leia-se suor, leia-se oleosidade, e isso, as glândulas que estão próprias, as células que estão na própria glândula sebácea, elas vão liberar o suor junto. Já as glândulas apócrinas, elas eliminam uma porção inteira da célula em sua secreção. Então, por exemplo, as glândulas mamárias, elas secretam, uma parte delas do ducto lactífero, libera uma porção de célula lactante de leite. E as glândulas merócrinas, elas vão eliminar apenas os produtos da secreção. Então, as glândulas de suor, as glândulas do estômago, elas não liberam partes de tecido em si. Então, diferente dos outros, por exemplo, a sebácea da espinha, que libera sebo, libera aquela coisa branca, oxidada. Não, as células do estômago, elas não vão ter partes quebradas, desintegradas das próprias células delas. Elas vão permanecer intactas. Aqui o sistema endócrino, a gente tem alguns tipos de hormônios. Nós temos hormônios que são derivados do colesterol, que são lipossolúveis, e hormônios que não são derivados de colesterol, mas aminoácidos. Aqui é importante que se saiba realmente essas distinções. Então, por exemplo, nós entendemos que os aminoácidos eles não são lipossolúveis, não tem uma camada de gordura dentro deles, eles são proteína. Eles são formados por peptídeos, que são as partes que formam a proteína. Já o colesterol,
é lipossolúvel, então ele tem gordura. Nós temos aqui essa classificação aqui, isso aqui acredito que ajuda bastante a entender sobre os tipos de hormônios, né? Então, os hormônios peptídeos são formados a partir de polipeptídeos, né? São os hormônios que têm proteínas, né? Aminoácidos, né? Eles são dissolvidos livremente no plasma, né? Porque eles podem ter contato, eles são hidrossolúveis, né? De certa forma. Eles são de meia vida curta, geralmente, então eles duram pouco tempo. E alguns dos exemplos que são hormônios peptídicos são o hormônio da paratireoide e a insulina. Então, a insulina não é feita de colesterol e o hormônio da paratireoide, o paratormônio, também não é feito de colesterol. Já os hormônios esteroides, eles têm uma meia-vida geralmente longa, e alguns dos exemplos dos hormônios esteroides são o cortisol, o estrogênio e andrógenos. Então, nós temos muitas vezes o pensamento de que a gordura não é importante, que a gordura só serve para fazer uma proteção realmente do corpo, né? Para manter calor corporal, só serve para ser gostoso, só para estar no hambúrguer. Mas os hormônios esteroides, né? E principalmente as gorduras, né? Que consumimos, as gorduras boas, né? Porque a trans não vai gerar nada, só malefício. Mas os hormônios esteroides, né? Eles são formados por gordura. Então a gordura ajuda a formar o estrogênio e a testosterona que temos. As catecolaminas são polipeptídeos que são uma classificação à parte também, né, mas são peptídicas também, e eles têm essa função de modificar algumas proteínas existentes, e os dois tipos de catecolaminas, né, aminas vêm de um tipo de classificação do nitrogênio, né, então são a adrenalina e a noradrenalina. Já a tirosina é um outro tipo de o hormônio da tireoide, né? Basicamente, os hormônios da tireoide são a T3 e o T4, né? Esses nomes T3 e T4 estão relacionados com a forma, a estrutura delas. Então, nós temos que, no sistema endócrino, nós temos alguns tipos de estímulos para poder liberar essas coisas. Nós temos o estímulo neural, que é a partir de fibras nervosas, por exemplo. Nós temos um estímulo neural, com nervos, né? Nós temos estímulos hormonais, que são gerados a partir dos hormônios. Nós temos o estímulo humoral, que é a alteração sanguínea de íons e nutrientes. Esse termo humoral é bem importante, tá? Então, os estímulos neurais vão passar pelos nervos, os estímulos hormonais vão ser diretamente da questão da circulação sanguínea. E como a gente vê aqui, o humoral, nós também vamos ver esse termo imunidade humoral, mas basicamente está relacionado a alterar íons e nutrientes. Como a gente pode ver aqui nesse sistema aqui de retroalimentação, nós vamos, não o hormônio em si, mas essa questão de alterar íon, alterar nutriente, essa questão de retroalimentação, né, vai gerar algum aumento de cálcio, algum aumento de magnésio que vai gerar o estímulo que a gente quer, certo? E quando a gente fala de sistema endócrino, nós temos dois tipos de mecanismos de feedback. Então, como a gente já sabe o próprio nome, feedback é uma resposta, né? Então, nós podemos produzir alguma coisa e isso vai gerar um feedback de outra pessoa, né? No caso aqui do próprio corpo. Então, nós temos aqui o feedback positivo ou negativo, né? Que é o meio pelo qual o organismo vai ter homeostasia. Qual a diferença do feedback positivo e negativo? No feedback positivo, o processo de retroalimentação, a gente vai ter um reforço do estímulo inicial. E esse exemplo de feedback positivo, ele geralmente é curto. Então, por exemplo, no período de contração do parto, nós temos que ter um parto assim que o objetivo é que ele seja confortável, né, para mulher que está com o bebê gestante, mas que ele não dure tanto tempo. Olha, é para acabar, ele não é para durar 160 horas de parto seguidas. Então, nós temos um reforço do estímulo. Então, por exemplo, nós estamos com a pressão baixa, nós podemos fazer uma reabsorção de sódio. Ainda não funcionou, a pessoa ainda está com a alimentação com a visão preta. Vai ter mais um pouquinho de sódio, mais um pouquinho de sódio, mais um reforço, até que se atinja o objetivo específico. Com a coagulação é a mesma coisa. Então, quando a gente se machuca, né, e fica com a ferida geralmente exposta, aberta, nós temos a formação de um coágulo. Quando as plaquetas se agregam e ficam com a fibrina ali, tentando a fibrina para fazer essas fibras de colágeno e tal se juntarem, nós cessamos o estímulo, porque não podemos ficar com um aumento elevado de plaquetas o tempo inteiro. É só para formar o coágulo ali inicial, na hora que estancar. Então a gente vai passar um pano, geralmente alguma coisa assim, para quando a gente se fere, a gente tenta estancar um pouquinho com o papel higiênico, alguma coisa assim, mas uma hora tem que parar essa liberação de hemorragia. E quando para, realmente é porque o feedback positivo atingiu o seu objetivo. Já no feedback negativo, a gente tem uma lógica inversa. Então, por exemplo, a dopamina é o oposto da prolactina. Se a gente vê que quando nós temos um feedback negativo, nós temos que atingir o valor inverso.
Então, por exemplo, se a insulina está muito alta, nós queremos diminuir esse feedback de insulina para parar a insulina. Então, basicamente, tudo no nosso corpo vai ter essa questão inversa, né? De se eu estou tendo eu estou atingindo a minha FC máxima, estou atingindo a minha frequência cardíaca máxima. Eu tenho que tentar relaxar o corpo de alguma forma, vasodilatando, alguma coisa assim, porque eu tô, por exemplo, tenho que tentar liberar de alguma forma essa tensão que eu tô fazendo. Então, mesmo que eu esteja liberando muito gás carbônico e tentando realmente fazer um esforço muito grande, eu vou tentar fazer com que o corpo, de alguma forma, module o pH, module alguma coisa para eu não ficar com muita acidose, por exemplo, com algumas questões assim. Então, temos realmente esse sistema endócrino, ele vai atuar de acordo com centros. Vocês não precisam gravar necessariamente qual é o centro da respiração, qual é o centro cardíaco do corpo, não precisam gravar necessariamente quais são as partes do cérebro disso. Mas nós temos osciladores centrais, né, que atua principalmente, vai ser o ciclo sono-vigília, né, que é especialmente importante com a melatonina, a glândula pineal, né, mas nós temos atividades, né, por exemplo, os horários de alimentação vão influenciar, eu falei isso no início, né, a questão da luz, a questão de que momento do dia é, então eu vou ter um estado de alerta de manhã, vou ter um estado de alerta de noite, isso que vai modular a fisiologia básica desse sistema. Então, o ciclo circadiano é um ciclo principal que vai atuar nessa questão, né? Então, nós temos o centro regulador do sistema endócrino, que é o eixo hipotálamo-hipófise. Então, quando a gente fala de sistema endócrino, temos realmente algumas glândulas que fazem as coisas por elas mesmas, como a adrenal e a pâncreas, mas a maioria dos hormônios estão sendo coordenados pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, ele que é sensível. Então, a gente tem aqui, ó, na imagem do cérebro, tá vendo? Essa estrutura ela é bem pequenininha, perto do no supraquiasmático, né? Ele está mostrado aqui. Então, nós temos aqui, ó, o hipotálamo, que é essa parte de cima. Embaixo do hipotálamo, a gente tem a parte anterior, que é a adenohipófise, que é de origem epitelial, como está escrito aqui, e a neurohipófise, que é a origem embrionária, é de tecido neural. Por isso que elas são diferentes. Pela neurohipófise ser de tecido neural, ela não tem capacidade de produzir hormônios, apenas de secretar, ok? Então, aqui a gente tem outra imagem, né? H é o hipotálamo, e aqui, né, tá em inglês, né, mas a gente tem, não tem inglês não, mas tá com um nome que não tá exato, mas hipófise posterior e hipófise anterior, tá vendo? Então a gente vê até que tem diferença no tamanho, tá? Se estiver invertida, vocês conseguem ver pelo tamanho a diferença delas. Então, o que a gente vai ter de principal aqui? O pâncreas, ele vai secretar insulina, glucagon e somatostatina. O testículo, a testosterona, os ovários, o estrogênio e a progesterona. As glândulas suprarrenais estão responsáveis pelo cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina e androgênios. Esses androgênios, eles estão relacionados à testosterona também, mas essa questão de gênios, androgênios, estão relacionados aos hormônios em si, sexuais, certo? Esse sufixo, no caso. A glândula tireoide vai estar relacionada com T3, T4, calcitonina, as paratireoides, o paratormônio, a hipófise, o hormônio do crescimento, a prolactina, o ACTH, MSH, TSH, FSH e LH. A gente não vai ver, por exemplo, o estimulador de melanócitos, mas temos outros que a gente vai ver. Então, o hipotálamo tem somatostatina, dopamina, vasopressina, ocitocina, o GNRH, que está relacionado às gônadas, o CRH, o TRH e o GNRH. Então, nós temos aqui, ó, a adenohipófise. Então, a adenohipófise, né, está relacionada nesse sistema porta, sistema portal, e basicamente essa é a estrutura, tá? O GH está relacionado com o crescimento dos ossos, que a gente já tinha falado, né, e da estrutura do corpo, em si, dos tecidos em si, musculoesqueléticos. O TSH, né, esse nome é H também, né, tem esse fim dessas células, né, está relacionado também com o que elas fazem, tá? Então, o GH é de growth, que é crescimento, T de tireoide. O ACTH está relacionado com as adrenais. Os suprarrenais é a mesma coisa. O PRL é prolactina, abreviação de prolactina, das glândulas mamárias. E o FSH e LH, que a gente já falou também sobre elas. Já na parte da neurohipófise, a gente vai ter aqui dois hormônios que vão ser secretados, eles não vão ser produzidos na neurohipófise, tá? Eles vão ser secretados, porque a neurohipófise não pode produzir hormônios, certo? Então, nós temos dois, a ocitocina e o hormônio antidiurético, certo? Aqui foi o que a gente já falou, o hormônio empacotado no corpo celular do neurônio, as vesículas transportam, né? E esses hormônios são liberados no sangue, certo?
Então, o que a adenohipófise produz são esses, né? E o que a neurohipófise armazena é o vasopressina e ocitocina, certo? Se vocês gravarem esses hormônios da neurohipófise, vocês automaticamente sabem que qualquer outro é da adenohipófise, certo? Então, basicamente, esse é o esquema, né? Então, o GH é hormônio somatotrófico, né? Então, as células, isso aqui também vem com a questão do próprio termo. Então, esse somato está relacionado com as células somáticas. Então, nós temos dois tipos de células. As células somáticas, que têm 46 cromossomos, e as células germinativas. Por exemplo, o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo, né, com o ovócito, ele vai ter que ter 23 cromossomos, porque vai juntar 23 com 23 da mulher. As outras células do corpo, né, que fazem mitose, não fazem meiose, outras células do corpo estão relacionadas às células somáticas, que são de 43 cromossomos. Então, esse somatotrófico tem relacionado à atrofia, trofismo, crescimento das células somáticas. Então, isso vai influenciar o metabolismo das proteínas, carboidratos, cartilagens, ossos. Aqui saiu realmente essa questão aqui esse errinho de ficou tudo junto quando eu importei para o Canva. Mas, basicamente, o hormônio do crescimento, esse GH, está relacionado com o growth, com o crescimento, né? Então, o excesso na infância vai provocar gigantismo, então, realmente, o excesso na infância provoca o gigantismo, então, desde pequena você ter esse hormônio, você fica muito mais alto do que o normal, com essa doença mesmo de mais de uns 2,5 metros, geralmente, enfim. A deficiência na infância provoca o nanismo, que a gente sabe, e o excesso no adulto provoca acromegalia. Inclusive, a gente tem atuação terapêutica nessa questão. Promove questões, assim, não necessariamente você vai ser tão alto, vai chegar a 3 metros de altura ou algo assim, mas você tem um crescimento exacerbado de algumas partes do corpo específica, principalmente a cabeça e a arcada dentária. Então, na adolescência, o GH vai estar relacionado ao desenvolvimento de todos os tecidos corporais, e após a adolescência vai modular a questão de gordura para energia, fazer síntese de proteínas, etc. Então, né, no adulto vai continuar tendo esse hormônio, mas não com as mesmas funções de crescimento como a gente tinha antes. A gente tem a tireotrofina, que estimula a glândula tireoide a produzir o hormônio tiroxina, né? E a deficiência disso eu não lembro se a tiroxina acho que é T4 ou é T3, é um desses dois, mas tiroxina e o outro hormônio tem dois nomes diferentes, o T3 e o T4, tá? Então, a deficiência causa hipotireoidismo e o excesso causa hipertireoidismo, que tem questões diferentes. Se você tem hipotireoidismo, você geralmente tem um perfil de comportamento diferente de quem tem hipertireoidismo, tá? O hormônio adrenocorticotrófico está relacionado com as adrenais. Esse córtico também está relacionado a essa parte cortical, né, do córtex. Então, vai estimular o córtex da glândula suprarrenal e produzir o cortisol. Vamos falar mais disso depois, tá? Mas a gente tem aqui a prolactina, né, que a gente já sabe que vai fazer a produção do leite. Nos homens também tem, mas não função desconhecida, desenvolvimento das mamas, né? Principalmente dos ductos lactíferos, porque a mama da mulher só se desenvolve completamente após ela gestar. Nós temos o hormônio folículo estimulante também, que no homem vai induzir o espermatozoide e na mulher vai estimular a produzir o desenvolvimento do folículo ovariano e o estrógeno. Então, vocês lembram que o folículo ovariano e o estrógeno, eles estão na primeira metade do ciclo menstrual, certo? O hormônio luteinizante está relacionado com a formação do corpo lúteo, realmente a produção de testosterona, né, as células de Leydig, no homem, né? E na mulher, a ovulação e desenvolvimento do corpo lúteo, que vão estar relacionados realmente a a segunda metade do ciclo, certo? Nós temos o hormônio antidiurético, né, que é o outro hormônio, né, lembra que a neurohipófise produz dois, ocitocina e hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético, ele vai ter, uma função aqui, se vocês forem escrever isso na prova. Ele é também chamado de vasopressina. Ele recebeu esse nome porque ele impede a diurese excessiva. Então, ele vai promover a reabsorção de água. O que é a reabsorção de água? Tira a água dos ductos coletores do néfron tal lá. E vai voltar para o corpo a água. Se nós não temos muita água para fazer urina, o que acontece com a urina? Ela fica amarela. Então, isso torna a urina mais concentrada e preserva a água no nosso organismo. Então, quando nós estamos desidratados, nós temos essa atuação do hormônio antidiurético para não ir água fora. Então, seu nome deriva diretamente da sua função, né? E ele está relacionado com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Quando a gente tem uma queda da pressão arterial, o rim vai liberar renina, depois a angiotensina 2, isso vai estimular a secreção de aldosterona. Então, o hormônio antidiurético está relacionado intimamente com a aldosterona. Por quê? Quando há uma retenção, porque quando nós temos a água voltando para o corpo, sódio fica retido
o sódio fica retido na parte do rim para conseguir formar um volume de urina, já que não tem muita água, ele vai ficar mais concentrado lá. Então, como esse hormônio vai botar água no corpo, o sódio o sódio, a ureia e os outros componentes vão deixar a urina amarela, principalmente quando a gente tem queda da pressão arterial. Já quando a gente bebe muita água, né, a água vai ter o efeito oposto, a gente quer liberar essa água fora. Quando a gente bebe 4 litros, a água geralmente fica mais clara, porque a água não é preservada no corpo, ela é para mandar embora, para ficar a urina clara, e sim mudar muito o pH, porque o H2O muda um pouco o pH, deixa um pouco menos ácido. A ocitocina vai promover as contrações no útero durante o parto, né? E vai causar ejeção do leite. Não vai produzir, mas vai causar a ejeção do leite. Então, o estímulo da sucção também acaba estimulando a ocitocina, né? Pelo bebê, o bebê fazendo sucção faz isso. Então, nós temos também o T3 e o T4, que eles vão estimular o metabolismo energético e taxa de respiração celular, que são básicos, né? E a calcitonina, né? Que vai ter essa questão de reduzir o nível de cálcio sérico. A gente vai falar sobre isso também. Quando a gente tem tireoide e hipertireoidismo, o excesso dos hormônios do hipertireoidismo vai causar esse aumento desse metabolismo, e isso vai causar calor, sudorese, perda de peso, tudo que está relacionado ao aumento de metabolismo, a gente fica o quê? Um pouco mais nervoso, a gente pode ter olhos arregalados como se fosse realmente um metabolismo excessivo, né? Então a gente perde peso, né? A pessoa tem alto metabolismo, ela produz mais calor, fica mais ativa de certa forma, um pouco mais ansiosa também, e a gente tem esse bócio, certo? Não vai cair isso na prova, mas eu vou falar aqui. E o hipotireoidismo, né? Ele vai causar outras coisas, né? Vai ser de carência de iodo. Então a gente tem comprometimento dos ossos, geralmente, na infância. Quando a gente tem um adulto, a gente pode ter mais dificuldade ou mais facilidade de engordar, vai ganhar peso, vai desacelerar os batimentos cardíacos, o inchaço na pele, pode ter um bócio também, mas ele vai ter o efeito oposto do hipertireoidismo. A calcitonina e o paratormônio. A gente tem aqui, ó, um esquemazinho que mostra bastante o que acontece. Quando a tireoide produz calcitonina, ele vai aumentar a deposição de cálcio no corpo. Então, digamos que eu comi algo que tem muito cálcio, digamos um leite. O leite, ele tem cálcio porque ele é suplementado com cálcio. Não é só porque as vacas produzem isso, mas enfim. Nós bebemos muito leite e nós vemos que os nossos ossos precisam de crescimento. Por exemplo, estamos na infância, precisamos de cálcio nos ossos. Então, a tireoide vai aumentar a deposição de cálcio nos ossos e diminuir essa absorção, né? E essa liberação de cálcio no sangue, no corpo. Então, nós temos uma deposição de cálcio nos ossos e no resto do corpo não, os níveis ficam mais baixos. Quando nós temos um cálcio muito baixo no sangue, nós não vamos depositar tanto esse cálcio nos ossos. Nós vamos estimular a paratireoide a produzir o paratormônio, que vai estimular a saída de cálcio nos ossos. Isso vai aumentar o nível de cálcio sérico, ou seja, no sangue, certo? Então, é isso que a gente tem, por isso que esses termos hipocalcemiante, que é menos cálcio no corpo, né? A paratireoide vai ativar a atividade dos osteoclastos, que são esses hormônios que vão fazer esse processo aqui do paratormônio, que vai ser tirar o cálcio dos ossos e mandar para o sangue, certo? Então, eles têm funções opostas. O córtex e a glândula da suprarrenal, eles têm funções diferentes, e que complica um pouco esses nomes aqui que a gente tem. Mas o córtex vai produzir aldosterona e o cortisol, certo? Então, a aldosterona é um glicocorticoide e o cortisol é um mineralocorticoide. E a região interna vai produzir adrenalina e norepinefrina, que ficam mais nessa parte, que são hormônios esteroides, né, também. Então, glicocorticoides, como por exemplo o cortisol, que é o hormônio mais importante. Eu errei, eu acho que eu falei que o glicocorticoide é da glicose, mas não é não, tá? Então, nós temos essa diferença. Nós temos a aldosterona, que a gente sabe para que serve, vai aumentar a pressão arterial. E o cortisol, né, ele vai atuar em situações de estresse, vai reduzir, ele é anti-inflamatório, ele está relacionado a alerta, e ele é principalmente ativado quando nós acordamos, para não dormirmos de novo. A adrenalina e a noradrenalina têm funções parecidas, tá? Elas são bem parecidas, não está no sistema de luta e fuga também, mas principalmente a adrenalina que vai ser mais forte, entre aspas, porque a adrenalina atua em receptores alfa e beta, e a adrenalina são receptores alfa. Então,
os receptores alfa estão apenas nas artérias e os beta no coração, músculo, pulmões, etc. Então, por isso que essa questão das funções vai ser diferente. Então, a adrenalina, ela vai causar, como ela está atua em dois receptores, ela vai fazer mais funções. Ela é utilizada em choque anafilático, aumentar a taxa de açúcar no sangue em todo o corpo, fazer vasoconstrição, etc. Já a noradrenalina, como ela está só nos receptores alfa, que são encontrados nas artérias, ela vai atuar mais na questão do coração em si, da parte cardiovascular. Então, por exemplo, ela vai acelerar mais os batimentos cardíacos e pode causar taquicardia, diferente da adrenalina.